Fala pessoal, bem-vindos a mais esse conteúdo da Reserva do Néctar. Quis compartilhar com vocês hoje a movimentação bacana que está acontecendo de todas as espécies. Percebam que hoje o dia deu uma esquentadinha, ó. Tá 21 graus e meio, quase 22 graus, mas tem sol, tá um dia agradável hoje. Percebam que tem uma movimentação bem legal acontecendo, inclusive das pequenas também. As pequenas sempre é um desafio maior visualizar no vídeo, tá? Mas as nossas drorianas estão bem ativas hoje. Inclusive eu tô percebendo que as mirins, elas têm uma resistência maior ao frio do que as jataís. Tá sendo meu aprendizado desse inverno, que a espécie mais sensível em relação à termorregulação é a jataí. E eu achava que pudesse ser a mirim, devido ao fato de que ela é menor, né, pessoal? Aqui estão as novas moradoras do meliponário. Eu já fiz um vídeo mais cedo hoje mostrando essa espécie nova que a gente adquiriu. E eu lancei o desafio pro pessoal. Qual abelha você acha que é essa? Você conhece essa abelhinha aqui? Vamos ver se eu consigo visualizar bem ela. Olhem ali, pessoal. Alguém conhece essa abelhinha? Então, galera, eu vou fazer um material específico sobre essa espécie, tá? Mas eu já vou dar o spoiler. Essa daqui, para quem falou que era uma, poxa, me fugiu o nome da abelha agora. Uma guaraipo. Chegou perto, bateu na trave. Essa aqui, pessoal, é mais uma espécie de uruçu. Essa abelha aqui é a uruçu nordestina. E ela é uma abelha excelente para produção de mel. Então agora nós temos uruçu nordestina, uruçu cinzenta e uruçu amarela. Temos três tipos de uruçu. Temos a mirim-guaçu amarela, a mirim-guaçu preta e as mirins drorianas. Temos também as manduris, que estão lá embaixo. Essa caixa aqui, que a gente está observando a nidificação acontecer, eu posso dizer quase com 100% de certeza que deu certo, tá, pessoal? Tem uma movimentação bem bacana todos os dias aqui. Tem uma vigia que fica de maneira permanente ali. Eu já tirei, inclusive, a telinha que eu tinha colocado como redutora. Olha lá, vocês viram a abelhinha chegando com pólen? Excelente sinal, pessoal. Se tem pólen entrando, é porque tem boca para alimentar. Essa aqui é uma caixa que eu botei como isca, ela tem um atrativo ceramista lá dentro, mas até agora não despertou nenhum interesse de outras espécies de abelha. Aqui estão as nossas jataís. Olha que legal o movimento delas hoje. Eu hoje mais cedo tapei aqui com ceramista, porque eu fiquei com medo das nossas nordestinas, como elas estão próximas, de elas prejudicarem o desenvolvimento dessa colônia. Eu já estava ficando bem preocupado, pessoal. O movimento das jataís estava muito baixo nos últimos dias. Fez 3 noites consecutivas de temperatura bem baixa aqui em Santo Amaro e hoje esquentou. Então eu fiquei feliz com a movimentação que eu vi grande aqui de abelhas, tá? Essas aqui são aquelas abelhas que ficaram fazendo o processo de recuperação da diapausa, né? Em ambiente controlado. Já essa daqui é a caixa que a gente deixou pegando o sol, né, em um local novo. A gente tentou fazer a quebra de diapausa de uma maneira mais orgânica. Essa daqui é uma caixa que aparentemente não tinha problema nenhum, mas como estava fazendo frio, eu botei um pouquinho de cera aqui, ó, e tapei. Elas já modelaram novamente, ó, podem ver que tem uma cor um pouco diferente, mas tem presença de abelha, o que é realmente o que importa, porque o dia também não está tão quente assim. Essa daqui é aquela caixa, pessoal, quem está acompanhando os materiais, essa caixa sofreu um ataque de abelha apis. Ela está sendo muito resiliente, sempre tem uma abelha ou outra ali. Tem pouquíssimas abelhas aqui dentro, tá, pessoal? Eu achei que ela tinha morrido.
nesses últimos dias de frio. Mas ainda tem umas abelhinhas persistindo ali. Aqui, galera, são as nossas mandaçaias, né? Então eu apresentei todo o meliponário para vocês. São as nossas jataís, lá estão as bugias, lá estão as manduris e as mirins. Aqui se encontram as mandaçaias. Eu reorganizei todas as caixas que foram feitas divisões aqui nessa linha, ó, pessoal. Porque como eu fiz um manejo de troca de local para poder passar todas as mandaçaias pro lado de cá do meliponário, quando chegaram as bugias, aconteceu um processo onde essas abelhas aqui que tinham feito divisões recentes, elas saíram um pouco prejudicadas em relação a isso, porque como mudou o local, elas estavam em processo de desenvolvimento ainda, atrapalhou um pouco. Tanto que essa colônia aqui, que estava totalmente saudável, chegou a ter um ataque de forídeos nela. Mas como a gente percebeu rapidamente, deu tempo de salvar a colônia, tá? Eu tinha saído de viagem, então foram 2 dias que os forídeos tiveram tempo para tentar, né, se estabelecer lá dentro, mas na volta eu fui lá, removi os forídeos, fiz uma limpeza e aparentemente ela está saudável novamente. Vou ligar o flash para ficar mais fácil de visualizar. Estou alimentando ela novamente com xarope 2:1, tá, pessoal? Parei de usar o 1:1 porque apareceu forídeo em mais de uma caixa e a umidade também aumentou muito, então eu voltei para o 2:1 por uma questão de segurança e percebam que o resultado foi muito positivo. Elas estão pegando toda essa cera que eu tinha deixado aqui, ó, de potes de alimento que eu trouxe da outra caixa, tudo para fazer ali embaixo, ali, ó. Elas estão modelando esse novo invólucro, tá, pessoal? A princípio tem uma rainha aqui já, tá? Tinha uma princesa ativa. Deixa eu ver uma coisa aqui, parece que tem forídeo. Não, é só um brilho. Aparentemente não tem nada de forídeos, tá? Tá tudo sob controle. Aqui já havia uma princesa, que a última vez que eu fiz a conferência, eu fiz a remoção dos forídeos, eu percebi que ela já estava com o seu abdômen aumentado, né, nesse processo de ficar uma rainha fisiogástrica. Tem um forídeo lá embaixo, lá, ó, pessoal. Então eu estou sempre atento, né, às mosquinhas essas. Ó, saiu ali voando. Tá, pessoal? Então essa colônia aqui, aparentemente, ela está se recuperando e vai dar tudo certo, tá? Não vou cavocar lá para procurar a rainha, porque eu estou deixando ela se recuperar ainda. Mas essa aqui foi a última divisão que a gente fez e a única caixa que a gente ainda não fez a constatação da presença de uma rainha ativa. Essa daqui é a caixa mãe, que foi feita a divisão no mesmo dia que ela. Ela se encontra bem saudável, elas botaram bastante batume aqui em cima, o que dificulta um pouco para visualizar lá dentro. Mas isso aqui é um processo de defesa da colônia, então eu vou respeitar, não vou remover, tá, pessoal? Ó, vejam que tem bastante abelha lá, elas estão roendo toda a cera mista que foi deixada, consumiram praticamente todo o xarope já. Isso aqui é uma coisa que elas costumam fazer, ó, que é botar batume aqui no potinho. Deve ser removido, pessoal, para elas poderem ter acesso ao xarope lá, porque se elas não conseguirem chegar, esse xarope vai ficar estocado ali, vai começar a fermentar e vai atrair forídeos, e ao invés de ser uma coisa boa, né, um reforço de alimento, vai ser na verdade um atrativo de inimigos naturais. Então sempre se deve remover esse excesso de batume que acaba impedindo elas de chegarem até lá dentro, tá, galera? Então fica o registro que essa colônia está se desenvolvendo super bem, não tem presença de forídeos, grande quantidade de abelhas, veja lá embaixo, lá, ó, o invólucro bem formado. Aqui já tinha uma rainha, então provavelmente a postura já está novamente ativa, já deve ter discos de cria verde. Eu não quero forçar, porque como já está ficando bem frio, galera, eu não quero ficar mexendo muito na estrutura, principalmente na estrutura do invólucro. Essa daqui é a segunda divisão que foi feita no canal, foi feita no dia 14/5.
Essa é a caixa filha, ela já gerou a própria rainha, a gente já fez essa constatação. Ela tá com um pouco de umidade nessa caixa, ela tava lá embaixo, lá eu subi ela porque ela tava pegando muita umidade do chão. Percebam que tem alguns forídeos lá dentro devido a essa facilidade que a umidade traz para o forídeo, né? Então, umidade é importante, mas excessiva não deve ter a umidade excessiva. Eu vou alimentar elas já estão sem xarope. Eu vou aproveitar e vou soprar essa caixa aqui para tirar os forídeos que quando eu abri eu vi que tinha mosquinha, então significa que lá embaixo também tem. Vou dar mais uma sopradinha, mas ela está se desenvolvendo bem, percebam que o invólucro aqui está bem montado. Elas já vão começar a subir para o segundo nível agora. É só ficar atento aos forídeos e dar uma boa alimentação nesses dias de frio mais intenso que estão acontecendo. Não sei como está na cidade de vocês, mas aqui em Santo Amaro, agora nos próximos dias já vai começar a fazer temperaturas abaixo de 10 graus. A previsão é 7 graus para amanhã e depois de amanhã. Essa aqui é a caixa mãe, que foi feita a divisão na mesma data, né, no dia 14/5. Ela também está num processo muito parecido com o daquela outra caixa ali, ó, ela já está começando a subir para o segundo nível. Elas fizeram o mesmo processo, ó, eu deixei bastante estrutura de potes de alimento que eu trouxe da outra caixa e elas foram roendo, ó, e anexando lá embaixo para fazer o invólucro e o desenvolvimento do ninho delas. Então percebam assim que ela está num processo de desenvolvimento, ela tem uma quantidade razoável de abelhas, não é uma superpopulação. E isso que eu constatei, pessoal, essa mudança de posição no meliponário prejudicou um pouco essas colônias que estavam no processo de recuperação. Porque como essas colônias aqui estavam todas ali, muitas abelhas ficaram perdidas ali, não souberam para onde ir e acabaram entrando nessa caixa aqui e nessa aqui. Então essas caixas que estavam nessa posição aqui ficaram mega populosas e essas aqui ficaram com uma população um pouco mais baixa. Então agora eu estou tomando a devida atenção para que as caixas não fiquem desfalcadas de operárias e isso venha a atrapalhar a termorregulação da caixa, o que pode acabar fazendo com que o enxame inteiro venha a falecer, né? Porque se elas não têm quantidade mínima de abelhas para manter a caixa aquecida, acontece que todas elas morrem, inclusive a rainha. Tá, pessoal? Essa daqui é a caixa filha da primeira divisão que a gente fez, tá? No dia 1/5. Foi uma divisão que deu muito bem. Ela teve um ataque de forídeos, mas muito menor do que a caixa mãe. Então, percebam que ela já está em outro estágio evolutivo, ó. Ela tem muito mais estoque de alimento do que todas as outras. Ela tem uma quantidade de abelhas bem grande, invólucro grande. Ela está super preenchida, ó. Ela já está praticamente com todo o sobreninho feito preenchimento. Esse lado todo já tem potes de mel, enquanto esse dali ainda tem espaço para que sejam feitos os potes de mel, mas elas já começaram, ó, tá vendo? Ali já tem. Então é importante que esse miolo aqui ele fique espaço para o invólucro poder subir, ó, pessoal. Então o movimento ele tá perfeito, ó. Aqui em cima tem um pote de mel já, ó. Nessa altura já começa a virar melgueira. Então assim, o desenvolvimento dessa caixa aqui tá muito bom, tá? Foi o melhor resultado, na minha opinião, de todas as divisões feitas até agora. Ela é a caixa filha, mas a gente já constatou a presença da rainha, tanto que ela está se desenvolvendo. Ela já tem, hoje é dia 20, dia 19, 20, ela já tem 50 dias de vida essa caixa, então ela está num processo muito bom, ainda mais por uma divisão que foi feita já chegando o inverno, né? Essa daqui então é a caixa mãe da mesma divisão. Essa caixa aqui, quem está acompanhando os materiais sabe que ela sofreu um grande ataque de forídeos. Ó, tem alguns forídeos lá dentro, pessoal. Eu não estou vendo forídeo nenhum caminhando sobre os acetato, tá? Isso é uma coisa que eu sempre reparo. Se tem alguma larvinha, alguma coisa caminhando aqui, olha, é quase 100% a certeza de um BO lá embaixo na lixeira.
você vai encontrar os forídeos bem lá embaixo. Tá, pessoal, então já tá quase sem alimento ali. Vou dar uma sopradinha nessa caixa para ver se vai voar muito forídeo. Mas as últimas vezes que eu fiz conferência, ela estava bem saudável. Percebam que lá embaixo lá tem um invólucro bem desenvolvido. Ó, estão vendo lá? Tem potes de mel, tem reserva de alimento, tem uma quantidade de abelhas muito boa. Então, assim, tá tudo sob controle com essa caixa também. Deixa eu só dar uma soprada aqui e ver se vai sair forídeo voando. Ó, na verdade não tem forídeo ali dentro, pessoal. A única caixa que eu constatei um pouco de forídeo foi essa aqui, que estava bem úmida. E eu vou dar um confere mais a fundo nela. Tá, pessoal, então eu fiz esse material hoje para aproveitar que deu uma esquentadinha, deu tempo de abrir as caixas. Quis mostrar para vocês as divisões de manda-saia que a gente fez até agora, para que vocês possam perceber que o movimento está todo acontecendo com naturalidade, né? A que está tendo um pouco mais de atraso é essa aqui, que eu tive que cuidar com esse ataque de forídeos que teve, e também tive que manejar ela. Quando eu troquei todas as caixas de lugar, eu botei essa caixa aqui, ó. Isso foi um erro meu, porque eu botei numa posição totalmente nova. Nunca teve uma caixa de abelha manda-saia aqui. Aqui antes eu tinha uma mirim. Então ela ficou numa posição que poucas abelhas chegavam ali. As abelhas que nasceram foram as que realmente se mantiveram dentro do ninho. Então agora eu fiz esse manejo novo, coloquei todas as novas colônias na parte de cima aqui, porque agora elas já estão se reestruturando, e aquelas caixas que estão lá embaixo, que são as mais fortes, elas estavam aqui em cima antes. Então é aquela técnica de trocar a posição da caixa para captar campeiras das caixas mais fortes. Então todas essas caixas aqui agora se encontram num processo bem equilibrado e vão se desenvolver cada vez mais. E essa aqui é a caixa número 1. Essa aqui é a mãe de todas as manda-saias. Então ela está nessa posição aqui porque dela eu não duvido em nada. Essa caixa aqui já passou por muitas e ela está muito forte, e mesmo ela estando numa posição totalmente nova, ela não vai sofrer. Ela tem uma parede mais grossa também. Essa caixa aqui é mais preparada para o inverno. Percebam aqui que a parede dela tem 5 centímetros de largura, enquanto todas essas outras aqui tem 3. Então essa caixa aqui é a que tem a melhor qualidade de termorregulação de todas as que eu possuo no meu meliponário. Beleza, galera? Então deixa seu like para quem está curtindo os conteúdos. Para quem ainda não se inscreveu, convido que se inscreva no canal. Compartilha com quem você sabe que gosta desse mundo das abelhas. Deixa seu comentário para tirar suas dúvidas, sugestão de novos materiais. E a gente segue acompanhando o desenvolvimento das nossas pequenas. Das pequenas e das grandes, né? Porque agora nós temos vários tamanhos. Tem as pequenas, tem as médias lá embaixo, que são as manduris. Tem as grandes, que são as bugias, as manda-saias. Valeu, galera, aquele abraço. Gostou do conteúdo? Então segue o canal da Reserva do Néctar e acompanha os próximos vídeos.